Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao Que Confusão. Eu sou o Guto Correia e hoje eu estou recebendo a linda, maravilhosa, querida fisiculturista, bióloga, especialista em relacionamento, especialista em mente feminina. Essa mulher é fera demais. Hoje comigo está aqui a querida Marivabo. Olá, muito obrigada pelo convite, Guto. E aí, galera, pessoal que está assistindo, sejam muito bem-vindos a esse episódio, que vai ser uma confusão, meu filho. Vamos falar de cada coisa aqui. Obrigado pelo convite, querido. Eu é que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Seja bem-vindo ao Que Confusão. Eu que agradeço ter vindo aqui e nos ajudar, contribuir conosco aí na nossa caminhada. Bom. Ô Mari, como é que tá aí a tua estadia em Floripa? Tá de boa? Te encontrei na... Quando que a gente se encontrou? Por acaso, ali na frente de um restaurante? Foi na segunda-feira, né? Segunda-feira à noite. Cheguei aqui em Floripa, perdida, desorientada. A gente já chegou tendo uns probleminhas aí com hospedagem. Aí estamos, eu e meu marido lá, sentados na área externa do restaurante, falando com hospedagem, tentando ajustar as coisas, já esperando umas 4 horas. Passa o Guto. Olha pra minha cara. Eu falei, uai, olha que coincidência, né? Me viu lá. E obrigado, inclusive, por super solícito. Já ofereceu ali um apoio. Cara, ó, se você não conseguir lugar pra ficar, vamos lá, a gente dá um jeito. E, inclusive, até te elogiei aqui antes da gente começar, porque isso já mostra muito o tipo de pessoa que você é. Quando você chega com essa disposição de ajudar uma pessoa ou de ser solícito. E muita gente peca exatamente nisso, né? A gente tá numa era das pessoas pregarem um egoísmo. Certo. Que para você se valorizar, você tem que ser esse cara frio, calculista, que não transparece ser uma pessoa legal, porque você não tem que querer que ninguém goste de você, porque se você busca ser um cara cordial, gentil, educado, legal, você é trouxa, Certo. não é? Quando isso é um puta mito que tá fazendo as pessoas se afastarem. O maior ativo que nós temos como ser humano são as relações que nós temos. Então, essa disposição que você teve aí logo no início de Mário, putz, ó, tá dando certo? Se não tiver, me fala que eu dou um jeito aqui, fica aqui na casa da minha mãe. Do meu pai. Se tiver, do meu pai, não tem problema. Então, essa solicitude, sabe? Essa cordialidade é extremamente importante para as nossas relações. Certo. E muitos homens acham que ele ser cordial, ele pode ser mal interpretado. Que ele ser cordial, a mulher não vai valorizar ele. Que se ele for esse cara educado... Não, né? Desde quando que para você valorizar a outra pessoa, para você se valorizar, desde quando você se valorizar, você tem que desvalorizar a outra pessoa, que você não pode acolher essa pessoa de alguma forma. Não tem nada a ver com isso, né? Então eu achei ótimo que você ali já me mostrou, o cara que você aí já me deu uma aula de ter essa inteligência social, sabe? De como tratar pessoas. Então, meus parabéns. Obrigado, valeu. Maria. E parece coisa simples, Guto, mas tem gente que não se atenta nem um pouco a esse tipo de detalhe, sabe? De você se dispor a ajudar uma pessoa, de você agradecer. Pequenos atos nas nossas relações que fazem total diferença. Igual eu cheguei aqui, gente, olha só que incrível. Olha aqui o que eu ganhei. Uma caneca personalizada com a minha imagem, um máximo. Que confusão do outro lado aqui. Isso ajuda a divulgar, mano. Eu do outro, com certeza. Anderson, faz esse corte, né? Quando vem o convidado hypado, a gente tem que aproveitar essa vibe, esse momento. Errado não está. Então algumas pessoas agora podem falar do outro lado assim, ó. Esse cara não é tão solícito assim. Ele foi solícito porque quer aproveitar essa imagem. Mas, gente, existe... Mas eu sou assim, tá? Não mas não tem problema natural. nenhum. Não tem problema nenhum em você fazer isso de uma forma estratégica e saber que isso vai ser bom. Entende? Não tem... Qual é o problema? Você quer o quê? Que as pessoas te valorizem, te divulguem, sejam teu amigo sem você fazer porcaria nenhuma pelo outro lado? Não, e é natural. É dando que se recebe. Sim. Entende? Não, é só pra voltar. Não é que eu não sou assim estrategista. É uma coisa natural minha no tratamento. Tipo, de tratar as pessoas Mas assim. a partir do momento que você faz isso de uma forma natural, você ensina as pessoas que às vezes não têm essa habilidade, não têm esse senso, a fazer de uma forma estratégica. Pô, caramba, então se eu me comportar dessa forma, as pessoas vão se sentir melhor ao meu lado. Eu vou estar valorizando essa pessoa, ela vai se sentir mais confortável, ela vai se sentir melhor, então eu vou fazer também. Certo. Porque essas coisas, essas estratégias que a gente usa são coisas naturais. Só que a gente mapeia para que outras pessoas que por algum motivo não tiveram esse exemplo familiar, não desenvolveram isso, possam fazer também.
Então, é extremamente natural. Essa tua abertura aí já veio uma série de gatilhos, já acabou com o meu roteiro e eu não quero nem saber. Por isso que é o Que Confusão, a gente já vai sem roteiro mesmo. Eu já puxei o gancho Não, ali. então, aí como tu falou aí dessa questão de hoje as pessoas estão cada vez mais individualistas, né? Tipo, eu sou foda, eu isso, eu aquilo, eu. Isso tem atrapalhado muito os relacionamentos, Mari? Com certeza. Porque é um tal de achar que pra outra pessoa gostar de mim, eu tenho que ser frio e calculista. Eu tenho que desprezar. Aí tem esses vídeos, né? Despreze a mulher da forma certa. Cara, que ridículo. Sim. Quando na realidade, você mesma aqui, antes da gente começar, você estava comentando, né? Que a sua esposa, quando você começou a sair com ela e tal, você sentiu que era diferente das outras pessoas, que era leve, putz, que era uma pessoa de uma mulher gente boa, bacana, Sim. que você se sentia bem ao lado dela. Então não tem essa coisa do desprezo. Isso daí é uma puta imaturidade de você gostar de quem te despreza. Isso é coisa de música sertaneja, sabe? Quem eu quero não me quer, quem eu quero não vai querer, e essas coisas. E aí é nessa que as pessoas ficam entrando em relacionamentos de bosta. Sim. Né? Porque gosta do que é difícil, porque tem que ser difícil pra valorizar. Não, isso tá afastando as pessoas. Sim. Então, quando na realidade o que faz a gente ficar junto é ter uma conexão. É ter esse vínculo, é ter uma afinidade, é ser agradável, é a mulher se sentir bem ao seu lado e você se sentir ao lado dela, claro. Sim, isso que eu venho conversando, porque a gente vem observando aí, a internet hoje tá cheia de especialista, né? E o pessoal, me parece que padronizando comportamentos, né? Isso tem sido um problema também, assim, o pessoal que chega lá na tua mentoria, tem sido um problema, assim, o cara quer criar um padrão para poder conquistar as mulheres. Aparece gente lá assim, querendo padronizar, ó, eu preciso, né, ter esse comportamento X aqui, que muitas vezes vai contra a essência dele, vai contra quem ele é. Aparece o pessoal lá e isso dá certo, não dá certo? Normalmente, o pessoal que chega até mim, eles não querem exatamente isso. Ah, Mari, eu não quero fazer um joguinho que, poxa, é manipulação, que eu vou deixar de ser quem eu sou, que vai fugir da minha essência. Normalmente, o cara não quer isso, tá? Mas a verdade é que nas redes sociais, né, no mundo da internetosfera, o que eu percebo, vindo dessa lógica que você falou, é que tem conceitos que estão sendo engessados e que o pessoal está aplicando para todo mundo, como se fosse uma realidade engessada. Uhum. Todas as mulheres são assim, todos os homens são assados. Quando não. As preferências são individuais, as características são individuais. Então, por exemplo, aí você vê, às vezes, um discurso que se repete, porque as pessoas começam a repetir as mesmas palavras. Aí você já sabe, está doutrinado. Uhum. Isso é alienação. Que nem os caras, eu vou usar um termo aqui, o pessoal que é muito do Red Pill. Os caras, a mulher, se eu respondo uma caixinha de perguntas ali, onde algum cara veio e me trouxe a dúvida, Mari, poxa, eu tive um relacionamento onde a mulher, ela teve algumas dúvidas ali, a gente se afastou e depois de alguns meses ela quis voltar. Eu ainda gosto dela e vejo ela como uma mulher bacana. Devo voltar? Uhum. Só porque, tipo assim, passou um tempo separado? Cara, óbvio que você pode voltar se você quiser. Se você olhar e ver que faz sentido. Sim. Qual é o problema de uma pessoa não pode ter uma dúvida, assim como você poderia ter também, se afastar às vezes porque você pensou que o seu momento profissional era mais importante, mas depois você refletiu e viu que aquela mulher era uma mulher incrível e você decide voltar? Mas aí, quando chega a ser esse tipo de posicionamento, por exemplo, que a mulher saiu, se afastou e voltou, você vê a chuva de comentários ela foi pro carrossel, passou no carrossel e depois quer voltar pro trouxa. Você vê que ali é um discurso de alienação, todo mundo repetindo a mesma coisa. Então, onde vocês tiraram isso? Que todo mundo, porque saiu, se separou, quer dizer que foi pra carrossel, que deu pra todo mundo. E não é, isso não é uma verdade generalizada. Assim como dizer que todo homem trai, entende? Sim. Que todo homem sempre vai trair. Não. Então, o que eu percebo nisso que você me perguntou é que tem um discurso que tá ficando muito alienado. Certo. Sabe? Se repetindo. Mas os caras que geralmente chegam até mim são homens que normalmente têm um valor. Certo. Um valor de honestidade. Valores mais morais. É o cara que geralmente é mais bonzinho. Uhum. E ele se sente mal por procurar ser esse cara bom e acha que não está sendo valorizado por isso. Certo. Então, ele não quer criar uma máscara, ele não quer criar uma coisa que parece que não é ele. Muito pelo contrário, ele quer fugir. Mas eu percebo que, às vezes, esses padrões que em alguns momentos a gente pode criar, eles podem ser úteis para exatamente educar o cara que não sabe se relacionar. Então, eu posso chegar e criar uma regrinha
que se aplica a todo mundo, vamos dizer assim, de chegar e falar assim, olha, sempre que a mulher fizer alguma coisa por você, agradeça. Certo. Fale obrigada. Obrigado, né? No caso de vocês, não. Obrigado. Parabenize, elogie as atitudes da pessoa. É uma regrinha que aplica-se para todo mundo, certo. mas que não é um problema nenhum, porque às vezes o cara não tem o hábito disso. Então, eu vou criar uma coisa mais engessada no início, que para ele pode soar como não natural, porque ele não estava acostumado. Mas depois que vê que faz sentido, se internaliza, entende? Mas, não, os caras não estão vindo muito com essa coisa de, eu quero tudo pronto e tal. Geralmente, o cara que quer frase pronta é um cara mais novo, não é muito meu público, sabe? Entendi. Meu público é 25, 38. 25 são os mais novos, a maioria é 30 pra cima. 40, 42, 45. Certo. Então, geralmente, o cara não vem com isso. Ele vem para querendo entender e se desenvolver no sentido de como que eu devo pensar para eu mesmo chegar às minhas próprias conclusões na hora que eu tô na frente de uma mulher, qual é a lógica, sabe? Ele não necessariamente quer uma coisa pronta. Tá. Mari, e assim, ainda que o cara seja autêntico, né? Que a autenticidade é importante, né? Com certeza. Ainda que o cara seja autêntico e tal, existe assim, sim, um comportamento padrão, existe um comportamento padrão ali das mulheres que os homens devem ficar atentos, um comportamento padrão X, assim, ó, esse comportamento é um comportamento de alguém de alto valor, que valoriza o que tu tem de valor, o teu conteúdo. Esse aqui é um comportamento diferente, é um comportamento que vai mais para a questão estética ou para outro tipo de mais coisa, especial, assim. Isso. Sim. Por exemplo, o cara tá ali saindo com a mulher, primeiro, segundo encontro, ou batendo papos online, né, nos aplicativos. Poxa, ele se interessa pela mulher, ele faz perguntas sobre ela. Ela conta, às vezes, uma situação que ela passou, ele se importa. Ele oferece, às vezes, uma ajuda, um auxílio, tá sendo solícito. E a mulher, ela nunca pergunta sobre ele. Ou quando ele conta alguma coisa que ele está passando, alguma situação, às vezes, chateou ali no dia com alguma coisa, uma dificuldade e tal, e a mulher simplesmente caga e anda. Não tá nem aí pro que você tá passando. Pô, ela tá mostrando o comportamento dela. Primeiro que talvez ela já não te valorize tanto assim. E segundo que ela não é essa pessoa que se importa com como você está, com como você está se sentindo. Então, se você prolonga isso, se isso começa a ampliar, porque as pessoas dão sinais, essas coisas vão aumentando. Tudo que acontece no início aumenta lá na frente, seja as coisas boas ou ruins, sempre. Então, se ela já mostrava não se importar desde o início, vai chegar lá dentro da relação, só você que vai se importar com ela. Ela não vai ser essa pessoa que vai trazer leveza para o relacionamento. Então, ela está mostrando que ela é uma pessoa mais egoísta. Certo. Entende? Então, o quanto a pessoa se interessa em você, o quanto ela também tem essa disposição de olhar para você, de investir em você, mostra o valor que ela vai te dar lá na frente. Então, isso para mim já é uma característica que o cara tem que cortar fora. Poxa, a pessoa não tá sendo recíproca. Ela não tá se importando literalmente com você. E o se importar é isso. É olhar, deixa as coisas pequenas, emocionais ou práticas do dia a dia e falar assim, caramba, não, deixa eu te ajudar, eu tô aqui junto contigo. Isso para mim é um maior sinal de que a pessoa ela tem valor ou não. Certo. Porque o valor, ele pode ser quando a gente fala de valores, mas que eu chamo assim, lá dentro da academia, que é a plataforma onde eu coloco aulas semanais para os rapazes. Certo. Lá eu ensino tudo que um homem precisa para deixar uma mulher obcecada por ele. E uma coisa que eu ensino para eles é fazer leitura de segunda camada. E na leitura de segunda camada, a gente entende que existe aquilo que a mulher diz que quer e existe aquilo que ela realmente quer. Então, por exemplo, chega aqui uma mulher e fala, se você entrar numa roda de amigos, às vezes a mulher vai falar que ela prefere um cara alto. Só que quando, na realidade, isso daqui é uma cortina de fumaça do desejo oculto dela, que está na segunda camada. E esse desejo oculto, por exemplo, quando ela fala de um cara alto, é, na verdade, ela sentir segurança ao lado desse homem. Ela sentir que ele é capaz de protegê-la. Então, não necessariamente na forma externa desse desejo oculto, na parte palpável, material, quer dizer que ela realmente queira um cara alto. Não, isso é só o que ela fala. Sim. Mas o que ela quer é o como ela se sente, que é a segurança. E isso é uma coisa que vai estar presente em toda mulher, né? Só que quando a gente fala de valores, assim, hoje em dia o pessoal distorce muito. Eles acham que valor é... valor é a pessoa
que gosta de fazer dinheiro. Tá, ok. Uma pessoa que gosta de fazer dinheiro, ela talvez não é o dinheiro que é o valor. Sim. E sim a prosperidade. É uma pessoa que gosta de estar em constante evolução pessoal. Sim. Tem gente que tem um valor evolução pessoal muito grande. É a pessoa que tá aqui. Você montou um podcast. Pô, já tem algum tempo que você grava, que os episódios que chegam sempre no mesmo patamar de views e de viralização, de alcance, que você vai olhar e falar assim, não, peraí, já tem 2, 3 semanas que tá nessa mesma, deixa eu procurar aqui, mexer em alguma coisa para ir pro próximo nível. Isso é bom, porque a gente tá precisando mexer em muita coisa. Mas você tá entendendo? Então é uma pessoa que tem o valor da evolução, é a pessoa que sempre tá querendo ir pro próximo nível. Sim. Isso é um valor. Então, as pessoas confundem o material com o que é aqui dentro. E eu costumo dizer que as coisas são muito mais dentro do que fora. É sempre dentro do que fora. Sim. É um princípio que eu ensino para os rapazes. Então, quando você olha para a mulher, o que é uma mulher de valor, não é necessariamente eu vou falar assim, a mulher de valor é só aquela que está dentro da igreja. Ok, a igreja, e eu sou católica, a igreja ela ensina assim, princípios morais de condutas, né? De você... da mulher se preservar, da mulher não ser promíscua. Ok, mas isso não quer dizer que uma mulher que não esteja dentro da igreja, ela não possa fazer o mesmo. Sim. Ela também não possa desenvolver isso, entende? Então, o valor não é a igreja. O valor é a conduta dela para com o mundo. Como que ela se comporta? Ela se preserva ou não? Ela é a mulher que sai com qualquer um. Isso mostra que ela não sabe o valor dela. Sim. Isso aí foi interessante. Mas essa pessoa que acaba saindo com qualquer um e, né, em algum tempo da vida, ela consegue ressignificar a vida dela? Tipo, eu passei... Vamos naquele exemplo da galera lá que fala do carrossel. Passou no carrossel, não sei o quê, não serve mais pra nada. Não serve mais pra relacionamento, não é uma pessoa que eu posso confiar no futuro. Isso é mito? Só não acredita na mudança do outro quem nunca mudou a si mesmo. Porque as pessoas têm uma crença, né? Uma visão, um mito de achar que eu sou esse. Eu sou essa pessoa, sempre fui assim minha vida inteira, Mari. Você não é. Ao longo da sua vida, você muda. Talvez quando você tinha... vamos dizer que você que está me assistindo aqui agora, você tem 35 anos. Mas se você voltar nos seus 27, provavelmente o que você fazia, o que você buscava, os seus sonhos, o que você mais gostava naquele momento, eram completamente diferentes do que é agora. E se você voltar mais um pouquinho, talvez lá nos seus 22, o que você priorizava naquela época, o que você buscava, o que você fazia, eram coisas diferentes do que é agora. E se você for um pouquinho mais atrás ainda, você vai chegar lá, de repente, nos seus 12 anos, você vai ver que as suas prioridades também eram completamente outras, as suas preocupações eram outras. Então, você não é um ser humano engessado, você muda. Só que você só consegue reconhecer, então, que uma mulher é capaz de mudar quando você reconhece que você também mudou. E se você não mudou, é porque você está travado e bloqueado há muito tempo, vivendo 10 anos. Todos os anos você está vivendo o mesmo ano. Todos os anos você está repetindo os mesmos padrões. E aí, geralmente, é o cara que tem a mesma vida financeira, os mesmos problemas dos relacionamentos, é o dedo podre, sempre se relaciona com o mesmo tipo de mulher. É o cara que nunca mudou o padrão financeiro dele, nasceu... Sabe aquela coisa, pau que nasce torto, nunca se endireita? Isso é uma crença. Não, endireita sim. Endireita sim. Mudar é preciso, mudar é necessário e mudar é bom. Você não está deixando de ser quem você é porque você mudou. Desde que a sua mudança seja para melhor sempre. Certo. Então, a mulher ela pode se mudar, assim como você, homem, também muda. Só que as pessoas têm esse mito aí, né, desses conteúdos que você dissemina de que, porque se a mulher ela já saiu com vários caras, ela sempre vai ser assim. A pessoa que pensa assim, Guto, no fundo é um cara que tem uma visão ruim sobre a mulher. Certo. Tudo tem um lado positivo e um lado negativo na vida. Absolutamente tudo, certo? Sim. Se o cara acha que a mulher, ela que já ficou com vários, ela fazia isso porque ela é filha da puta, porque ela é cachorra, ele vai achar que ela vai continuar a ser essa cachorra pra sempre. Sim. Por quê? Porque ela fazia de propósito. Sabe? Uma visão ruim. Agora, dentro da PNL a gente fala que todo comportamento tem uma intenção positiva. E quando a gente parte desse princípio é que a gente consegue transformar as pessoas. E não quando eu olho você com um olhar ruim de julgamento negativo. Certo. Então, quando eu olho para uma mulher e eu sei que ela está sendo essa rodada, que ela está, saindo com vários caras e tal, é uma mulher que, no fundo, ela não sabe o valor dela. Por quê? Porque uma pessoa que sabe o próprio valor, ou seja, sei o quanto boa eu sou, o quanto único eu sou, o quanto eu posso colaborar na vida de uma pessoa. Quando eu sei isso, eu não dou o prazer da minha companhia para qualquer um. Certo. E olha só que o tamanho da seriedade disso. É uma pessoa que não se sente boa. É uma pessoa que, no fundo, está procurando se sentir bem com essas milhões de relações que ela está tendo. Talvez ela não tenha um pingo de consciência sobre a raiz
desse comportamento, que é só uma consequência. Às vezes a promiscuidade é uma consequência de uma raiz interna, como uma doença. Você chega no hospital dando espirro, o médico vai olhar qual é a causa. Às vezes é uma infecção no pulmão, é uma doença. Então, esse comportamento é uma consequência que normalmente vem de uma ferida paterna. Certo. Que normalmente vem de uma mulher que não foi enxergada pelo pai, que não se sentiu amada pelo pai. E ela procura essa validação a vida inteira. Talvez mude, e às vezes não. Então, não estou dizendo que só porque a mulher já foi rodada e agora você quer ficar com ela, quer dizer que ela vai mudar por sua causa. Não. Ela muda pelos motivos internos. Ela muda pelos motivos dela, não porque você quer, não porque o cara quer. Mas sim, é possível. Completamente possível. Tanto é que eu tenho algumas mentoras que eu acompanho que falam para mulheres, de relatos de mulheres assim, que viviam uma situação, relacionamentos rasos. Enfim, nem tô falando do extremo, tá? De uma prostituta, uma coisa assim, não tô falando isso. Mas de pessoas normais. Uma mulher que saía e não tinha relacionamentos sérios, às vezes ficava com vários caras, aquela coisa, vamos dizer assim, do normal da maior parte da população que vive mais embalada e tal, pegação. E um dia desse se tocou que estava se fazendo mal, que não estava se valorizando ao não ser seletiva. Porque a seletividade mostra o valor que você se dá. Por isso que eu, inclusive, ensino os caras também a serem seletivos. Sim. Porque quando você coloca os seus critérios na mesa de falar assim, putz, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não gosto, tem coragem de discordar da mulher na hora que ele tá conversando com ela, isso tudo tá colocando pra pessoa os seus limites, as suas barreiras. E quando eu coloco os meus limites, quando eu boto as minhas barreiras, aí que a pessoa te admira. Sim. Porque ela fala assim, caramba, esse cara, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele gosta. Agora, quando não, eu só agrado os outros. Tudo que a pessoa fala, eu baixo a cabeça, tudo que a pessoa fala, eu concordo. A pessoa começa a sentir que você não tem autenticidade. Sim. Que você não tem os seus próprios limites, né? E isso é uma grande dificuldade dos homens. Não saber falar não. Não saber se posicionar, né? É o cara que tem dificuldade de falar não. Tudo ele vai deixando porque quer evitar o conflito. Entendi. Outras pessoas passaram aqui, Mari, e aí, continuando no que tu estava falando, e deixaram claro que esse tipo de comportamento, de se relacionar com vários homens, que isso vai contra a natureza da mulher, que isso vai contra a natureza feminina, que a mulher, quando ela pensa relacionamentos, quando ela se encanta por alguém, ou quando ela quer estar com alguém, ela já projeta o futuro. Sim. Né? Tu acredita nisso? Isso é mesmo da mulher? Isso total. É da essência dela? Inclusive, tem uma coisa que eu sempre falo, que a mulher, ela sai contigo no primeiro encontro, mesmo que ela, conscientemente, ela não fale, não verbalize que ela está procurando um relacionamento, mesmo que ela esteja numa fase que ela acha que ela não quer relacionamento, quando ela sai contigo no primeiro encontro, a primeira coisa que bate na cabeça da mulher é, eu teria um filho com esse cara? Eu casaria com esse cara? E quando ela tem essa sensação, ela conta isso para as amigas, é uma coisa que ela sente e isso empolga ela quando ela vê que você é esse cara com esse potencial de ser esse homem ao lado dela. Então, toda mulher tem isso sim, porque biologicamente, e eu sou bióloga, eu posso falar isso, a mulher, ela produz ela expele no ovário dela um gameta por mês. Ou seja, a ovulação. Tá. Então, ela tem uma situação que é escassa. Não é igual o homem que produz espermatozoides ali constantemente todos os dias para atirar para todo lado. Então, ela tem que ser seletiva quanto à assertividade. Isso aqui biologicamente falando, tá? É o instinto primitivo. Biologicamente falando, ela Já tem vou que ser... te oferecer água, tá? Tá. Já. Então, biologicamente, ela tem que ser mais seletiva de ser certeira com aquele óvulo. Mas eu não quero engravidar. Tá, querido, isso daí é só a sua parte racional. Mas o seu instinto é todos os meses sai o óvulo ali, você querendo ou não. Então, o instinto da mulher é ela ser mais seletiva para ser assertiva quanto ao parceiro que vai proliferar os genes junto com ela. Certo. Então, ela vai olhar para esse homem que vai ser o maior potencial desse filho, dessa prole, ter mais sucesso, com características físicas, mentais também, comportamentais, certo, que vão garantir que esse filho dela seja bem sucedido lá na frente. E aí entra essa coisa aí do antinatural para a mulher. Para a mulher é muito mais natural ela querer exclusividade, é muito mais instintivo ela querer essa exclusividade. Alguns movimentos atuais falam que a mulher existe uma poligamia, que isso é uma mentira e que a mulher é poligâmica, que existe uma natureza poligâmica na mulher, que quando ela tem um homem com mais status e mais poder que possa prover mais, ela troca de parceiro
independente disso, porque essa é a busca da mulher. E aí, esses conteúdos, eles falam dessa poligamia, que eu discordo completamente. Sabe que vai ter um momento que confusão aqui que a gente vai botar... Não vou nem botar na tela, só vou falar depois pra ti, tá? Que eu discordo completamente, por quê? Porque eles que falam isso, é como se a única coisa que a fêmea, vamos falar assim como se fosse um animal, é como se a única coisa que a fêmea considera seja a proteção financeira, né? Quando ele fala de status, poder, essa provisão. Quando, na realidade, o maior empenho que um macho pode ter é sobre a própria prole dele, sobre o próprio DNA dele. Então, nunca, ou seja, o macho ou a fêmea, vai considerar que um outro macho ou uma outra fêmea vai trazer mais proteção emocional, física, segurança ou financeira para o seu filho do que outro. Então, a mulher ela sempre vai preferir o cara que é o pai do filho dela. Certo. Porque a carga genética dele traz esse ímpeto muito mais forte do que qualquer outro homem poderia dar. Então, esse é o impulso inicial da mulher. É a exclusividade de quem é o progenitor real. E não só um cara que tem um status social maior. Claro que a mulher pode trocar de parceiro? Claro. Se o cara realmente abandonou, se o cara realmente não foi aquele cara que estava do lado e é trabalhador. Igual alguns caras chegam pra mim às vezes e falam assim: Mari, porque a mulher ela faz mais dinheiro do que eu, ou eu tô desempregado, como que eu faço pra não perder minha mulher nesse momento? Eu tô conhecendo ela agora, tá sendo incrível, mas eu perdi meu emprego, não sei o que eu falei. Meu filho, acorda cedo, dorme tarde. Estuda. Tem internet. Saia para trabalhar. Aprenda a fazer novas fontes de renda. Não fique preso a arrumar um emprego CLT. Porque o que a mulher vai ver é o seu esforço, é a sua dedicação. Sim. E não necessariamente o quanto você está fazendo agora. Mas se ela vê que você é um cara que acorda cedo e dorme tarde, empenhado nisso, ela vai sentir essa segurança que é necessária para enxergar o futuro contigo. Certo. É isso que você precisa fazer. Agora, você quer ficar sendo um encostado que quer que todo mundo tenha pena de você para vir te salvar? Cara, ninguém vai vir te salvar, entendeu? Sim. Ninguém. Tem essa coisa, né, Maria? Assim, tem esse mito, né? E essa questão de falas populares, né? De que a mulher... Às vezes o cara não é tão belo esteticamente, mas a mulher tá lá com ele, esse cara só pode ter dinheiro. E às vezes tu vai conhecer o cara e, na verdade, o cara é um pai sensacional, é um cara com muito conteúdo, independentemente de ele ser bem sucedido financeiramente. Muitas vezes, por ele, na verdade, já ter valores, por ele se autoconhecer, a vida financeira dele bem sucedida é uma consequência já da vida dele, do comportamento dele, né? Tá. Então, essa questão dos valores aí, me parece que essa é a procura ideal para ter um bom relacionamento, né? Essa coisa do que você falou é ótimo. O cara, às vezes, nem é esteticamente bonito e tal, mas a mulher tá lá e, às vezes, tá com uma mulher incrível. Cara, eu tenho um mentorado que o bicho é feio, enfim. E ele tem uma mulher linda. Linda. E tem uma relação ótima. Ela trata ele extremamente bem, valoriza o cara pra caramba. Mas por quê? Porque ele sabe ser esse cara que tá do lado da mulher e que ela se sente segura com ele e vê futuro com ele. Né? Como que esses valores se conectam. Essa coisa do valor, igual você falou, às vezes a vida financeira do cara foi uma consequência dos comportamentos dele, não é... Eu costumo falar que eu conversando com uma pessoa, eu consigo prever o futuro dela. Em poucas palavras. Meu Deus. Porque a forma como a pessoa se porta já mostra quais vão ser as consequências daquele comportamento dela. Sim. Né? Então, um cara, às vezes, que chega pra mim, eu fiz um atendimento agora há pouco tempo que me surpreendeu. Um atendimento meu ali, é uma consultoria, ou seja, não é a mentoria. Uma consultoria comigo, hoje ela tem um valor de 1.500, que é 1 hora de atendimento. Tá. Poxa, 1.500 para uma pessoa, às vezes, não é pouco dinheiro. Sim. É uma grana. E aí, esse cara foi lá, pagou. Cara, quando ele entrou na chamada, eu desacreditei que aquele cara tinha pago esse valor para mim. Porque o ambiente que ele tava, a forma como ele tava vestido era muito pobre. Muito pobre. Ficou abafado por um minuto, voltou. Foi. Era muito pobre. E eu falei assim, caramba, cara, deixa eu entender isso aqui um pouco melhor, como que esse cara teve essa coragem e o que tem nele que fez ele ver valor nisso. E ele fez essa consultoria comigo porque ele queria mudar a mentalidade dele. Ele não tava nem, não era nem não que eu desvalorize isso, mas o objetivo dele nem era, tipo assim, Mari, eu quero uma técnica pra chegar na mulher e tal. Não. Ele tava assim, Mari, eu já estudo isso, mas eu ainda não consigo agir.
Eu já sei muita coisa sobre mentalidade. Ele foi me falando de livros que ele lia e tal. Só que eu estou travado. Falta eu agir. Eu sinto que às vezes eu ainda tenho uma necessidade muito grande de aprovação da minha família e tal. Então, assim, o que eu quero dizer? Aquele cara foi um milagre. Eu falei pra ele, falei assim, ó, você está aqui comigo hoje é um milagre na sua vida. Porque todo o contexto de onde você veio, da família, do que as pessoas, como que as pessoas ao seu redor se comportam, o que elas fazem, era pra você ser um cara que nunca ia procurar seu desenvolvimento pessoal. Para às vezes procurar um bloqueio emocional que tá impedindo você de fazer grana, porque você quer mudar a sua vida. Olha só, o cara tava ali porque ele queria encontrar qual é o bloqueio que ele tem, porque ele tava sentindo que ele se sente bloqueado para fazer grana. Porra, um cara que pensa nisso, ele não tá dando a desculpa de que é porque a cidade é uma merda, porque a política é isso, porque os pais não sei o quê, porque o meu quarto não é bom, porque minha parede tava toda no cimento. Ele tá procurando a solução nele. Sim. E esse cara vai ser imparável. Exato. Imparável. Porque toda vez que ele tiver um problema, ele vai caçar um jeito de mudar dentro dele como desenvolver a habilidade para fazer o que precisa ser feito. Exato. Então, cara, eu vi aquele cenário e falei assim, cara, fica tranquilo, tu vai ser milionário se você quiser. Tudo que você quiser, você vai conseguir. Porque ele já tem nesse padrão, como você falou, comportamental, tudo que é necessário para ele chegar aonde os sonhos dele quiserem. E às vezes o melhor conselho que eu tenho pra um cara desse, que já tem um padrão comportamental excelente, é eu falar assim, ó, sonhe grande. Sonhe grande, porque sonhar grande, sonhar pequeno, gasta a mesma energia, dá o mesmo trabalho. Exato. E como você é um cara que já tem um padrão de conseguir tudo que você quer, você só não vai chegar em algum lugar se você não quiser, então queira muito. Exato. Entende? E eu já fui essa pessoa. Dentro da biologia, que é a minha primeira formação, né, sou bióloga, eu falava que eu queria ser bióloga de campo e eu realmente fiz tudo o que eu queria. Só que eu percebia que chegou num momento, numa fase da minha vida que eu nunca quis. Tudo que eu quis, eu consegui. Eu fui campeã de fisiculturismo. Eu cheguei em atividades na biologia que ninguém que se formou comigo chegou. Eu morei nos lugares que eu queria. Eu saí da favela, que foi onde eu nasci. Certo. Eu fui a primeira a fazer faculdade na minha família. Eu fui a primeira a ter carro. Fui a primeira a sair daquela realidade de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Fui morar em Minas, no tipo de casa que eu queria, no ambiente, com natureza do jeito que eu queria. Tudo que eu quis, eu consegui. Até que o dia que eu me toquei que eu nunca quis dinheiro. Eu não queria dinheiro. Eu não queria ser rica. Sim. Eu nunca quis ser rica, porque eu achava que ser rica era ruim. Que ser rica era arrogante, que ser rica era fútil. Porque, na realidade, o dinheiro, ele é só um instrumento, né? Sim. Um instrumento para uma vida. Só que eu nunca tinha me tocado disso. Então, eu sempre chegava num teto financeiro. Porque eu nunca quis. Mas as habilidades para ter, eu já tinha. Sim. Só que eu não quis. Então, queiram muito, sonham muito. Essa questão do dinheiro é louco, né? Assim, porque o brasileiro, ele tem essa aversão ao dinheiro. Mas será também não é um pouco assim, Mari? Tipo, eu também tenho uma origem, tá? Muito próxima, assim. Eu também nasci em comunidade, né? Eu mandar um beijo pra galera lá do Morro do Céu, que é onde eu nasci, cresci, fui criado. É por aqui? É por aqui, sim. Massa. Aqui próximo, no centro da cidade. Eu ainda moro... Hoje eu não tô no Morro do Céu, eu moro no Morro da Cruz, que é ao lado, né? A rua ao lado, na verdade. Mas lá é a minha casa e eles sabem disso. E... essa questão... O que a gente tava falando mesmo? Pra voltar. Do dinheiro, né? Do dinheiro. Você falou sobre que às vezes o que mais atrai a mulher são os valores, os padrões comportamentais. Não, mas voltando pra questão do dinheiro, as pessoas... porque né? falamos sobre o medo do dinheiro ali, né? As pessoas, às vezes, não é esse medo do dinheiro, não é assim, ó... Porque, às vezes, o cara tem contato com quem tem dinheiro e aquela pessoa não é legal. E daí o cara acha que, tipo, se eu tiver dinheiro, eu posso me transformar nisso, assim, não é uma coisa que eu quero. Será que isso não é um pouco do medo das pessoas, assim, também. Acontece, às vezes o cara teve uma experiência com uma pessoa que tinha mais grana e desdenhou dele, maltratou e tal, e aí o cara acha que é o dinheiro que torna a pessoa assim. Só que na realidade, gente, tem pobre filha da puta pra caramba. Tem gente que é pobre, não tem onde cair morto e é um escroto, maltrata todo mundo. Então, não é o dinheiro que transforma a pessoa em boa ou ruim. O dinheiro, ele só potencializa quem a pessoa já é, entende? Se o cara, ele é um cara que faz caridade, que ajuda pessoas, ele vai ter dinheiro e vai fazer cada vez mais. Agora, se ele é um filho da mãe, ele vai continuar sendo esse filho da mãe. Tanto é que, às vezes, a pessoa é pobre, mas o pouco que ela tem, ela compartilha. Tem até bíblico, quem tem, será dado. Quem mais tem, será dado. E quem não tem, será tirado. No sentido de que, se você tem pouco, mas você dá, mais você vai receber. Por quê? Porque quando eu tenho aqui R$10, e por um acaso apareceu uma pessoa aqui que precisava de R$1 para comprar um pão. E eu acho que eu não posso dar esse R$1, é porque, no fundo, eu acho que se eu tirar esse R$1 dos meus 10, vai me faltar. E isso é um ponto de mentalidade de escassez. Sim. Toda vez que eu deixo de fazer porque eu acho que vou faltar, eu já estou programando a minha mente
para o comportamento da falta. Sim. Quer ver? Eu comentei isso com uma amiga essa semana. Eu falei assim, cara, se você tá falando assim, cara, eu não quero pagar isso aqui porque eu quero... Eu peguei aqui uma conta e vou dar um jeito de não pagar, vou falar que não é meu, porque eu não quero gastar essa grana. Eu falei assim, mas, cara, você tá querendo dar um jeito de não pagar isso porque tu não quer tirar do seu bolso, não é? É. Pois é. Só que, na realidade, isso aqui foi seu, sim. Você que tá querendo dar um jeitinho de não pagar. Uhum. E se você tá querendo dar um jeitinho de não pagar pra não gastar essa grana, é porque você acha que vai faltar. Isso é escassez. É o medo da falta. E aí, nesse medo da falta, você não consegue arriscar, você não consegue investir, você não consegue chegar e mudar de emprego, você não consegue ter essa coragem Sim. de partir pro novo. Porque é sempre o medo de arriscar, o medo de faltar. E isso trava o ser humano até com mulher. Por quê? Às vezes o cara que chega pra mim e fala assim, Mari, porque eu sempre vou parar na friendzone. Eu sempre viro amigo da mulher. Olha que escassez do mesmo jeito. Tanto como dinheiro é como mulher. Uhum. Eu sempre acabo virando amigo da mulher. Eu falo, é mesmo? E aí? Não, eu consigo desenrolar muito bem, a gente conversa, a gente sai, faz coisas e tal. Mas eu fico meio assim de que, putz, vai que eu avanço o sinal e ela fica chateada e se afasta de mim. Fala assim, interessante. Então você tem medo de demonstrar pra ela o seu real interesse por medo de perder a mulher. Sim. Medo de perder o dinheiro, medo de perder a mulher. É a mesma coisa, escassez. Então eu falo assim, só ganha quem tá disposto a perder. Pra ganhar, você tem que estar disposto a perder. Certo. Porque senão você sempre vai se manter no mesmo lugar, de amigo. Não sai daí. Então, enquanto você estiver satisfeito em ter essa mulher como amiga, você nunca vai ter ela como mulher. Certo. Você tem que ter esse risco. E aí os caras ficam se travando. Por isso que normalmente os caras que entram nas minhas mentorias pra destravar com mulher, em alguns aspectos, é o mesmo cara que destrava pra dinheiro. Porque a mentalidade é uma só. Entendi. Não, a gente não vai vender direto, né? Até porque as pessoas entrem lá e comprem os teus cursos, né? Mas no podcast a gente também pode dar algumas dicas, né? Então, assim, pequenas dicas, Mari. Sem perder a autenticidade, mas um pequeno checklist, assim, do que o cara tem que ter para realmente destravar. O que ele... tipo de comportamento para ele ser mais destravado, para ele poder chegar na mulher... Que tipo de coisa que a mulherada não gosta na abordagem, né? Tipo de coisa que ele tem que destravar para ele ter sucesso nessa abordagem aí e conquistar as gatas. Massa. Primeira coisa é que, quando você vai se aproximar de uma mulher, você tem que respeitar os limites da intimidade que você não tem. Isso é um princípio. Até para evitar outros problemas. Certo. Ou seja, você está se aproximando de uma mulher para puxar o primeiro assunto com ela. Uma coisa que eu ensino que é ótimo. Você tá num barzinho, você tá num restaurante, alguma coisa assim. Cria um primeiro contato que inconscientemente essa mulher, ela vai sentir que você é uma pessoa conhecida dela. Que é você chegar na mesa e, sei lá, tem ali um guardanapo em cima da mesa. Você vira pra pessoa, com licença, você pode me passar esse guardanapo? Só isso. Ela vai olhar pra sua cara e vai te entregar o guardanapo. E você volta pra tua mesa. Você criou um pré-contato. Você, na mente inconsciente dessa pessoa, dessa mulher, você não é mais um desconhecido. Então, ela já se torna mais receptiva a você bater um papo com ela depois. E aí, você volta lá pro seu canto. Isso é um primeiro ponto. Criar um pré-contato para cortar essa barreira da distância, do desconhecido. Então, rompeu essa barreira do desconhecido. Se aproxima sempre respeitando a intimidade que tu não tem. Então, poxa, você não vai chegar pra falar com uma mulher já chegando, botando a cara no ouvido dela, não é? Você é uma pessoa desconhecida, porque senão a mulher pode se sentir ofendida. Feito isso, quando você tá falando com uma mulher, a primeira coisa que você pode usar como lógica, e eu digo lógica assim, pro cara ele pensar em qualquer situação, o que é, dentro do contexto que eu estou, que eu posso perguntar a ela. Seja uma informação, seja uma opinião, seja um comentário sobre alguma coisa que está acontecendo aqui para puxar esse assunto. Isso é extremamente tranquilo de você fazer. Então, se você tá ali num restaurante e a mulher tá apoiada no balcão, olhando as bebidas que estão ali penduradas, dos drinks, você chega do lado e fala assim, putz, eu também tô numa dúvida, você conseguiu escolher? Olha que eu usando o contexto. Isso já é extremamente iniciante, não tem problema. Então, o cara, ele precisa... Para abordar a mulher, é só ter a coragem de observar o ambiente e a situação que eles estão. Se ele tiver a coragem de desapegar, no sentido de, cara, eu não preciso abordar essa mulher e ela já me beijar na mesma hora. Eu só chegar e falar assim, não, deixa eu usar com naturalidade o que eu já tenho. Isso aqui é princípio básico. Agora, começou a conversar com a mulher,
como que você conversa com a mulher e aborda a mulher para que ela sinta que você é um cara confiante e autêntico, porque é a autenticidade que encanta. Quando o cara chega, às vezes, para abordar a mulher, eles cometem um erro muito grande, que é o que eu chamo de mochila da intenção de agradar. Que é o quê? Todo mundo já passou, e você me conta se você já passou por isso. Tá, conta. Todo mundo já passou pela situação de você tá solteiro, parecia que as mulheres não davam te dando muito mole. Você começou a namorar, parece que as mulheres começam a pipocar de tudo quanto é lado. Eu nunca fiquei solteiro daí. Certamente vocês aí já passaram por isso. Que é o que? Terminei, parece que não tem ninguém. Comecei a namorar, brota mulher de tudo quanto é lugar. Parece que as mulheres começam a dar mole. Por quê? Porque o cara, quando ele tava ali sozinho, ele tava na caça. E aí ele molda o comportamento dele para agradar as pessoas. Ele não relaxa. Agora, quando ele já está namorando, como eu já consegui, eu fico tranquilo na minha. E essa de ficar tranquilo na minha, ele vai se comportar da forma que ele realmente é. Dos trejeitos dele. E esses trejeitos é que fazem a pessoa se conectar com ele. Que fazem olhar e achar ele legal, achar ele engraçado, perceber a história de vida dele. Então, por exemplo, eu vou falar por mim. Eu sou uma pessoa que eu sinto que a outra pessoa é um pouco mais tímida, às vezes um pouco mais travada. Eu tenho uma facilidade muito grande de criar uma intimidade com ela para que ela se solte. Por quê? Porque uma mulher que ela é mais tímida, ela no fundo ela tá com medo do julgamento. Ela tá com medo de você julgar ela em algum comportamento e por isso ela fica fechadinha, fica travada. E você que é tímida é assim também. Agora, então, se eu percebo que a mulher ali do outro lado é travada, o que eu faço? Eu como mulher, seja uma mulher do outro lado ou um homem, eu começo a criar pequenas vulnerabilidades em mim, me vulnerabilizar, para que essa pessoa enxergue que, assim como eu também tenho defeitos, assim como eu também tenho esses pontos fracos, ela pode expor também os dela. E aí a pessoa começa a se soltar. Então eu tô conversando com uma pessoa, eu vejo que é mais travadão e tal, eu conto uma vergonha minha, eu faço uma brincadeira sobre mim mesma, eu falo de um erro meu. Entende? Levo as coisas, falo dessas coisas que normalmente, quando o cara quer agradar a mulher, ele não fala, ele não falaria. Então, por exemplo, eu chegaria, vamos criar uma situação. Eu e você aqui, a gente conversando e, poxa, eu percebo que às vezes você é um pouco mais tímido, e eu tô querendo que você se solte comigo. Mesmo que você não seja super tímido, mas eu quero que você se solte comigo. Eu sou tímido, tá? Não parece. Aí eu chego e falo assim, caramba, Guto, você acredita que eu demorei a chegar aqui porque me deu uma dor de barriga, uma desinteria antes de vir pra cá? Qual é o cara que quando quer ficar com a mulher, ele tem coragem de falar uma coisa dessa? Não fala. Não fala porque, meu Deus, é feio eu falar que eu tive uma desinteria. Só que olha só o nível de abertura e de vulnerabilidade que você cria. E aí é contraintuitivo, porque a mulher olha e fala assim, oxe, por que esse homem tá me contando isso? Se ele tá me contando isso, talvez ele não esteja querendo, de uma forma forçada, ficar comigo. Ele tá sendo ele mesmo. E isso faz a mulher olhar pro cara diferente, entende? Admirar a autenticidade. Porque traz autenticidade. Porque nós sermos humanos inclui sermos falhos. Então o cara peca demais quando ele começa a conversar com a mulher ali na primeira abordagem, primeiro encontro, em querer parecer perfeito demais. Coloque na mesa os erros, os defeitos, vergonhas e de uma forma leve, porque isso conecta. Isso é uma forma de trazer autenticidade. Mas enquanto o cara quer ficar engessado, desconecta. Tu falou em conexão aí, Mari, era eu te perguntar o seguinte, a atração é uma conexão inconsciente? Eu costumo dizer que a atração e a paixão não são uma escolha. Ela é completamente instintiva. Porque ativa uma área do seu cérebro que não é onde são feitas as suas tomadas de decisões racionais. Ou seja, eu penso por esse ponto positivo, por aquele ponto negativo, então agora eu vou lá e chego à minha conclusão. Não, isso quem faz é o córtex pré-frontal, que é essa tomada racional. Agora, quando a gente fala de atração, de paixão, a gente está falando de uma outra área, um outro núcleo do cérebro, que é o mesmo onde processam-se os vícios, os prazeres, a busca por recompensa. Tanto é que a paixão ela é associada às mesmas sensações que a pessoa tem quando ela consome anfetamina, que é uma das drogas mais potentes que tem. Então, essa área do cérebro, que é o núcleo accumbens, ele é acionado quando uma pessoa se sente atraída por outra. Seja você homem, seja você mulher. Então, por isso que eu falo, os caras fazem, Mari, porque eu sou feio. Cara, relaxa. Quando você faz a mulher sentir algo ao seu lado, é que ela se atrai por você, porque ativa uma área irracional do cérebro. É por esse motivo que a gente vê, às vezes, um cara que é
caidão numa mulher, mesmo ela tendo vacilado contigo, você não consegue se desvincular dela. Ou seja, racionalmente, você sabe que não deveria ficar com ela, mas você continua querendo. Sim. Porque tem uma emoção te dominando. É por isso que às vezes você vê aquela sua prima, aquela sua amiga que você adora ficando com um cara que você olha e fala assim, cara, o que você tá fazendo com esse maluco? Ele não vai ser bom pra você, enfim, vocês são diferentes, mas ela tá lá, puta apaixonada, o cara é feio pra caramba, você fala assim, pô, o cara é muito feio pra você merece coisa melhor. E ela tá lá querendo, porque não é só uma decisão racional. Só que isso é o processo de atração. Só que o que eu ensino é você fazer o processo de atração que ativa esse instinto primitivo da mulher pra ela ficar obcecada em você. E quando eu falo obcecada, gente, não é doença não, tá? Não é nada nesse sentido, não. É da pessoa te olhar como único. Que é uma das técnicas que eu ensino para ativar esse instinto primitivo na mulher, é a técnica SUS. Sexy, único e superior. Que é uma imagem que você cria na cabeça da mulher, que faz ela ficar obcecada por você. E obcecada, ela te vê como único. Ela fala assim, cara, o Guto é a única pessoa que eu quero. E aí chegar no ponto dela excluir da visão dela outras opções. Igual você comentou, que você quando decidiu ficar quieto realmente com a tua mulher, poxa, se chega uma pessoa ali no escritório e tal, e você olha, putz, bonita, você não vai lá dar ideia, você vira as costas e sai fora. Então, é esse efeito dela querer exclusivamente você que eu ensino o cara a criar. Porque quando cria-se a sensação de, cara, ele é único, ele é insubstituível e ele é superior. Superior no sentido dos outros que eu vejo e superior também a mim. Não superior no sentido da mulher se sentir inferior, dela se sentir mal ao lado do cara. Não, mas dela olhar com um olhar de admiração. De falar assim, caramba, o Guto é incrível nisso aqui que ele faz. Ele é melhor do que eu nisso que ele faz. E não me sinto mal por isso. Muito pelo contrário, admiro ele por isso. Então, quando cria esse efeito na cabeça da mulher, é que ela fica realmente obcecada atrás do cara. É um instinto. Ô Mari, a gente tava falando aí então dessa questão de conexão, de atração inconsciente, né? E até da conexão que a gente pode fazer com o mundo animal aí da biologia. Tu trouxe um pouco disso para essas questões de relacionamento, né? Estudando o mundo animal aí. Sim. Eu trabalhava na biologia, eu era especialista em aves. E eu usava o comportamento animal para avaliar impacto ambiental. Então, eu trabalhava com comportamento e desde a época da biologia, estudando comportamento animal, você aprende diversos princípios que a gente extrapola para o humano. Tanto é que a maior parte das pesquisas começam em animais e depois se traz experimentos humanos e por aí vai. Certo. Então, tem muitos princípios animais que a gente usa. Nós somos animais, nós somos mamíferos. Quando eu trabalhava com a biologia comportamental animal, eu já me interessava pelo comportamento humano. Foram as matérias que eu mais me envolvi até durante a graduação, sabe? Eu era monitora das matérias de comportamento. Sempre foi uma área preferida minha. E aí, eu lá na época da biologia animal, já estudando sobre o comportamento humano, eu comecei a perceber na minha própria conduta de vida, né? Que eu passei por fases. Por exemplo, na época em que eu trabalhava viajando, eu rodei a Amazônia inteira. Eu trabalhei em todos os estados amazônicos, menos Roraima. Eu só não fui lá pro Monte Roraima. Mas Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, Rondônia, Acre, tudo isso eu rodei. Eu andei naquelas matas lá todinha. Todas. Eu era o maior bicho do mato, gente. Quem me vê aqui hoje, assim, de terninho, não faz ideia. De como eu era antes. Do bicho do mato que eu era. Já fiquei 52 dias acampada, dormindo em rede, no meio da Amazônia. Então, assim, era uma época que eu amo até hoje. Quem me conhece um pouco mais próximo sabe que eu adoro natureza. Os meus hobbies preferidos é pegar meus cachorros, meu marido, em tipo uma cachoeira, fazer uma trilha. Eu adoro sentar pra ouvir passarinho cantando. Ninguém procura biologia se já não é uma coisa ali sua, né? Se já não gosta disso. Geralmente é uma área que a pessoa vai muito por um ímpeto interno, assim, né? Uma coisa, um chamado interno muito grande. Então, eu sempre tive essa visão holística sobre o mundo, sabe? Tipo assim, que nós não somos um ser superior e destacado do planeta, que dominamos o planeta, apesar de estarmos dominando, né? Nossa espécie se proliferou muito bem, se adaptou e se proliferou, mas que fazemos parte dela, né? Então, quando eu estava lá na época da biologia, eu comecei a perceber, como eu já estudava comportamento, eu comecei a perceber que nós, seres humanos, repetíamos padrões. E aí é até um conteúdo que eu quase não falo muito esse, que eu percebi as fases dentro do comportamento humano nos relacionamentos. Porque o relacionamento, ele é um pilar da sua vida, é uma área.
Então, por exemplo, relacionamento não é só casamento. Relacionamento é desde o momento em que você começa a interagir com a mulher, fica, namora, noiva, casa. Então, você vai subindo o nível de comprometimento. Mas todas essas fases são uma área específica da sua vida, que são os relacionamentos, né? De casal. Ok. Eu percebi que eu passei pela fase de, primeiro, ter um relacionamento, viver um trauma, que eu fui traída. Essa primeira fase. E todo mundo passa por essas fases que eu vou falar agora. Até que você encontre um ponto que você pode mudar a rota. Você tem os relacionamentos, você passa por um trauma. Uma decepção, uma coisa que te chateou muito. E ali, nesse primeiro relacionamento, eu falei assim, nunca mais homem nenhum vai montar em mim. Porque agora eu vou ficar sozinha e tal. E aí eu comecei a sair. Aí ia pra festa, dizia não sei o quê, ali na casa de 20 e poucos anos. Sim. E não sei o quê, papapá. Só que nunca foi muito a minha, eu nunca fui a pessoa da balada. Certo. Eu nunca fui a pessoa de beber, eu nunca fui essa que tinha essa boa desenvoltura pra gastar essa energia toda. Eu era péssima pra isso. Mas então eu era a pessoa que levava todo mundo embora, eu era a que segurava a onda pras amigas beberem, era a que dirigia, era a que queria ir embora logo no início do rolê. Sim. Enfim, então eu passei por essa segunda fase de que é a pegação. Agora eu não vou ficar com ninguém, eu quero ficar sozinha. Aí eu comecei a perceber que aquilo não fazia sentido pra mim, que não era o que eu queria. Então agora eu vou dar foco no meu profissional. Então meu foco agora é todo no profissional. E aí eu inclusive pensava que se eu estou no momento profissional, se eu tiver um relacionamento, isso vai me atrapalhar. Que é uma coisa que muitos homens pensam, mas isso é um mito. Certo. Aí, ok, profissional. Aí, Amazônia, e não sei o quê. E vivia isolada no meio do mato, não falava com ninguém. Às vezes eu ficava 2 meses sem contato, nem por telefone, com família, nada. E aí eu comecei a me sentir sozinha. Falava, caramba, eu tô com pessoas trabalhando ali, amizade, mas você começa a sentir uma falta de ter alguém, uma companhia pra você, né? Alguém pra ter momentos, enfim, compartilhar a vida. E aí eu comecei a sentir a falta, me sentir sozinha. E isso é o que? A carência, que é o próximo estágio. Então, eu passei pelo trauma, a pegação, foco no profissional e o quarto agora, que é quando você tá carente, que pela falta da fase anterior, você decide entrar num relacionamento pela falta, pela carência. E isso traz uma grande consequência, que é o quê? Que por estar carente, você acaba aceitando quase que qualquer coisa. E aí entra em relacionamento abusivo. É a pessoa que, eu tô me sentindo sozinha, preciso de alguém, não escolho alguém. Então eu acabo ficando com uma pessoa que às vezes não é tão boa assim. E aí você entra num relacionamento abusivo no sentido de às vezes não é bom pra você, não precisa ser só necessariamente agressão, mas num relacionamento que te falta algo. E você começa a perceber que não era bem aquilo, que aquele relacionamento foi só pra você tapar uma necessidade emocional. E esse relacionamento começa a esfriar, que é a próxima etapa. E aí você esfria com essa relação que estava sendo abusiva, que não estava sendo boa pra você, e podem acontecer várias coisas dentro dessa etapa. E depois dessa etapa, e aí sim vem o ponto que para muita gente é o de virada. É quando você encontra um mentor. É quando você se toca que você seguiu padrões e decisões ruins na fase anterior, de quando você entrou num relacionamento que não era bom para você. E aí você encontra alguém que te orienta. Você encontra alguém que clareia o seu caminho, de te mostrar que aquilo não era bom, de te mostrar o que você deve fazer para ser diferente daqui para frente, para você escolher uma pessoa bacana, para você se comportar de uma forma legal. Que aí vem um mentor, que é uma frase que eu costumo dizer que é quando o aluno está pronto que o mentor aparece, que o professor surge. Então, aí vem essa nova etapa, a 6ª etapa, que é de você encontrar um mentor. E depois dessas orientações, dessas transformações pessoais, aí sim vem a pessoa certa para você. Vem o relacionamento que funciona, vem o relacionamento funcional, vem um relacionamento que você realmente se sente bem, que é recíproco. Então, isso tudo eu fui mapeando na época da biologia, quando eu estava estudando comportamento, porque eu percebi os meus padrões, eu fui observando que existiam etapas, fases que aconteciam. E por perceber essas etapas, quando eu me toquei que essas etapas aconteciam, eu comecei a olhar e falei, caramba, os relacionamentos que eu tive até hoje, parecia que realmente não era bom. Tinha aquela coisa, igual você comentou, lembra que você comentou? Pô, mas parecia que não era uma conexão de verdade, que ainda faltava alguma coisa. Eu sentia isso, falava assim, pô, eu tô conhecendo uma pessoa até é legal, é bacana, mas parece que falta alguma coisa, o que é isso? Eu sempre tinha essa sensação de, será que não tem outro cara melhor do que ele? Será que não tem um outro homem que seja melhor do que esse que eu estou conhecendo? Então eu comecei a indagar por que essa sensação surgia, o que faltava nesses caras? Porque
Modéstia à parte, eu já fui um fisiculturista. Sim. Sempre fui uma mulher muito feminina, apesar de fisiculturista. Então, não virei nenhuma brutamonte. Então, eu sempre tive um padrão de mulher que as pessoas, de uma forma geral, os homens desejavam. Sim. Continuo me considerando essa pessoa. Só que agora eu já tenho o meu. E aí eu tive ótimas oportunidades com homens com dinheiro, com shape, com status social, com todas essas coisas que dizem que um homem tem que ter para que uma mulher fique com ele. Mas ainda assim eu não queria. E era criticada, e nós mulheres a gente sofre uma pressão por isso, de você é burra, olha só, esse cara é super bem sucedido e tal, você tem que ficar aí com ele, mas eu não quero. Então você também recebe essa cobrança. Sim. E aí eu comecei a ficar, caramba, todo mundo fala que eu deveria ficar com esses caras e eu não quero. Por que que eu não quero? Então, eu acredito muito que a transformação começa da indagação do porquê eu. Porque, né? Aí eu percebi que, mesmo esses caras, às vezes, tendo shape, tendo grana e tudo mais, eles não faziam eu me sentir uma mulher realmente ao lado dele. Eu não via futuro com o cara. Muitos, igual a gente estava comentando antes, muitos homens extremamente inseguros. Extremamente inseguros. Só que eu percebi que muitos desses comportamentos que eles não sabiam transparecer para que uma mulher ficasse com eles, no caso eu, né, ao longo da minha história ali, nos poucos relacionamentos que eu tive, porque eram pessoas legais, mas não batia, eu não criava essa sensação. Por quê? Existe uma construção na cabeça do homem, que não é tão recente assim, apesar de hoje se falar muito, é que o homem ele tem que ser um homem respeitador, que ele tem que tomar cuidado com as atitudes dele, senão ele pode estar sendo machista. Isso tudo começa a criar na cabeça dele podas de eu não posso fazer isso, porque vai que eu posso ser mal interpretado. Mas se eu fizer isso, pode ser que a mulher não goste. Porque se eu fizer isso aqui, eu estou sendo abusivo. Que se eu fizer isso, eu posso estar sendo controlador. Então, um medo que impera na cabeça do homem, que ele começa a travar os comportamentos dele por medo de ser julgado, por medo de ser taxado como um homem tóxico. Então, eu acredito muito que esses movimentos causam uma desfuncionalidade no homem. Sim. É claro que a gente precisa evidenciar que o respeito é necessário, né? Entender que ambas as partes têm os mesmos direitos, tá tudo bem. Não é nada contra isso. Mas essa pressão de dizer que tudo que é agressivo, que tudo que é abusivo, que tudo que é tóxico é masculino. Sim. Então o homem começou a se podar. E ali eu entendi que eu poderia falar para mulheres, mas o meu histórico de vida foi reconhecer a ferida naqueles homens, inclusive, que eu já conheci. De falar assim, caramba, eu entendo por que ele não me conquistou. Eu entendo por que ele não soube transparecer, às vezes, o cara legal que ele era. Porque ele tinha uma insegurança ali por trás, que não deixava ele expressar a autenticidade dele, que não deixava ele, às vezes, ser um cara mais protetor, que não deixava ele, às vezes, transparecer tanta segurança. Porque o cara o tempo todo aqui, ó, se recolhendo dentro do mundinho dele pra não parecer uma coisa que todo mundo tá falando que eu posso ser, que é machista e tal. Então eu falei assim, não, peraí. Existe uma demanda aqui, uma necessidade dos homens também serem entendidos e eles saberem que do lado de cá nós mulheres queremos que eles sejam esse cara, que ele seja esse homem protetor, que ele seja esse homem proativo, que ele tome a frente das coisas, que eu não vou achar que ele é um abusivo por causa disso. Sim. Então eu percebi que os homens tinham essa dificuldade de entender o lado das mulheres. De, ela vai achar isso de mim. Sim. Não, então eu decidi ser essa porta-voz do lado de cá para te mostrar o mundo das mulheres, o que as mulheres realmente querem. E não você só ouvir o que às vezes a mídia tá te dizendo, ou o que as pessoas popularmente falam. Porque entre o que uma mulher diz que quer e o que ela realmente quer, existe um abismo. Existe um abismo, mas eu te conto. Que é aquela coisa do desejo oculto, entre o que ela fala, mas o que ela realmente quer. Como aquele exemplo que tu deu ali. do homem alto, mas na real é uma segurança. Então o cara não precisa ser alto pra isso. Aí o cara vai lá e fica mal, a autoestima dele baixa, porque eu sou baixo. Porque se eu sou baixo, mulher nenhuma vai me querer. Porque mulher gosta de homem alto. Não, se você souber passar essa segurança, essa proteção para ela de outras formas, ela já vai ter o que ela precisa. Não precisa você ter a característica física. Entendi, com certeza. Então, desde da época da biologia, eu fui transitando do mundo animal pro humano de uma forma muito natural, entende? Na observação animal, você replica isso, você enxerga isso no homem. Por que dentro na biologia, nos animais, nas aves, nos passarinhos, normalmente a fêmea cuida da prole? No ser humano também. Tem alguns movimentos hoje que falam assim que mas o homem, a mulher, ela pode crescer profissionalmente, o homem cuidar da criança. Claro que pode. O homem, pai, né?
Sim. Gente, não precisaria nem se discutir isso. Mas tem coisas que só a mulher vai fazer. Não adianta. Você não vai amamentar a mulher, a criança como a mulher. Você não vai dar o calor do colo da mãe, como a mãe dá. E tem coisas que o pai faz que a mãe nunca vai fazer. E é assim no mundo animal, é assim no humano também. No final das contas, todos os nossos comportamentos são com o objetivo final de se reproduzir. Todos. Você faz amigos para você ficar bem socialmente, desenvolver habilidades e uma fêmea de querer. Uma mulher também, você faz dinheiro, porque no final das contas é para ter dinheiro para bancar a mulher, para bancar a casa, para ter segurança, filho. Tá tudo vinculado. Tudo no final das contas, o destino final é esse. Ô, Mário, mas assim, ó, só para fazer um pouquinho de confusão e a gente, né, Anderson, bagunçar um pouco também, nesse mundo dos bichos aí, né? Qual é a fêmea mais dominadora dos bichos, assim, né? Pode ser das aves, pode ser os felinos. Existe uma fêmea dominadora ou lá o macho é o dominador? Eu ia fazer uma brincadeira aqui, porque... Pode fazer. Eu ia falar que nos cachorros as fêmeas geralmente são mais bravas. Gente, porque minha cachorra é incrível. Você olha pra ela toca o terror, filho. Ela quer matar todo mundo e o cachorro macho é tranquilão. Então eu ia falar que nos cachorros as fêmeas são tudo mais bravas. Mas assim, existe... Eu não tô me lembrando muito bem, nas tarântulas, na cópula a fêmea mata o macho. Ah... É uma doideira. Mas, eu gente, não quero tarântula nenhuma na minha vida. Mas relaxa. O que a gente extrapola pro comportamento humano geralmente é mamífero. São seres que piscam, né? Que tem olhos que piscam um pro outro. Normalmente é. Não no mundo animal. Não do mundo dos insetos, tá? Que confusão. Mari, tu falou aí da Mari fisiculturista, né? E nessa questão ali, quando tu foi fisiculturista também, tu conseguiu estudar comportamentos também ali, comportamentos para relacionamento de homens e mulheres ali, os fisiculturistas se comportam de maneira diferente? O esporte já é uma coisa que molda muito a mentalidade do ser humano. Porque para você praticar um esporte, você tem que ter habilidades internas. E essas habilidades internas você leva para qualquer coisa. Tanto é que tem muita metáfora que eu trago do fisiculturismo, de dieta, de treino, para relacionamento, que te ensina algo sobre relacionamento. Mas dentro do fisiculturismo, uma coisa que é muito observável, que a gente estava até comentando aqui antes, é como que, geralmente, homens muito fortes são extremamente inseguros. Porque a vida externa, o material, é uma consequência do interno. Tudo começa na nossa mente. Então, o externo é materializando aquilo que está interno. E, geralmente, o cara que ele vai lá e fica muito forte é porque ele está querendo se proteger. É porque ele está querendo criar uma força que ele não sente que tem. Então, era muito notório uma coisa que eu percebia na minha experiência pessoal, e já ouvi diversos relatos, até a nossa esposa aqui que trabalha em academia também concordou comigo, que geralmente o cara que é muito forte, ele na conversa ele já transparece como que ele é inseguro, como que ele não se sente bem com ele mesmo, como que a autoestima dele é baixa. Eu tenho um mentorado que está num ciclo atual comigo, que você pensa que ele é um fisiculturista, que ele é tão fortão, mas ele não é um fisiculturista de fato, não é atleta, né? E, nossa, se você vê o tamanho da insegurança que ele tem. O quanto que ele se apega na imagem dele para tentar ser bom. E não consegue ter um comportamento, uma conversa legal. Por quê? Porque a única coisa que ele se garante é na imagem dele. Mas na hora de conversar com uma mulher, ele treme a voz, fala extremamente engessado, não consegue se soltar, não consegue pensar no que falar. Por quê? Porque tá tão travado aqui dentro de me sentir ruim, porque a insegurança eu me julgo. Eu me julgo ruim, eu me sinto ruim de alguma forma. Extremamente inseguro, não consegue raciocinar uma resposta para dar pra uma mulher. Quando chega na gata, a primeira coisa que faz é puxar a camisa. Puxa pra cima, mostra que o abdômen tá trincado. Se dá certo, foi. Se não der certo, já era. Ele não é esse cara dos... como é que fala? Tem um nome que o povo dá pra isso. Mamãe sou gay. Sacanagem, mamãe sou forte. Mas porque a capa fica meio assim, né, gente? Não, porque geralmente esses caras aí parece que apela, né? O cara quando faz, parece que ele tá apelando. Tipo, mostrar o abdômen, tá? E parece que é um narcisismo meio doido, né? O cara vai pra frente do espelho e fica levantando e travando o abdômen. É meio... Isso não é atraente não, viu, gente? Mulher não gosta disso não. Poxa, eu tava... Não gosta. Cara, é tosco pra caramba. Eu vou voltar na tua vida lá no fisiculturismo, né?
Mas um dia a gente tava conversando em casa sobre isso. E eu tinha uma dúvida, assim, eu sou uma pessoa que não faço julgamentos, assim, né? Eu sei o que eu quero perto de mim e o que eu não quero. Perfeito. Mas eu não julgo a pessoa, tipo, não externo aquilo ali, não jogo pra frente falando da pessoa. Sei o que eu quero perto, sei o que eu não quero. Perfeito. Simples assim. E eu tava conversando assim, e aí pode ser que, enquanto homem, eu posso não estar entendendo a mente feminina. Uhum. E eu percebo, assim, às vezes vou lá, olho o Instagram. E aí eu vejo a mulher com muitas fotos sensuais e tal. É um direito, a pessoa faz o que ela quiser, né? Mas eu tava falando um dia isso em casa, assim, gente, mas sabe que às vezes deverias mostrar, tipo, eu sou uma mulher de alto valor, olha só como eu tô segura, fotos sensuais e tal. É só isso mesmo que transparece a segurança, sabe? Você não pode mostrar outros valores que tu tem ali. E daí essa foi a questão. Olhei e perguntei assim, tá, e se eu fosse um cara bem forte, trincado, e ficasse o tempo todo mostrando isso no meu Instagram? Isso ia demonstrar que eu sou uma pessoa segura? Ou isso ia demonstrar um exibicionismo? Aí a pessoa olhou pra mim e falou, não sei, homem assim é meio engraçado, né? Eu falei, e mulher não? Pois é a mesma coisa. É a mesma coisa. Percebe que os princípios, a forma é a mesma pros dois lados? Só o que muda, né? Às vezes a mulher tá mostrando a bunda e o cara tá querendo mostrar o bíceps. Quando você vê uma pessoa querendo exibir muito algo que ela tem, e o ter pode ser o corpo, pode ser o dinheiro, pode ser o carro, é porque uma pessoa que no fundo não se sente suficiente com quem ele é. Uhum. E aí ele precisa exaltar o que ele tem para chamar a atenção. Então assim, todo excesso esconde uma falta. Isso é um princípio. Todo excesso esconde uma falta. O que eu tô falando aqui é essa questão. Não que a mulher não possa expor alguma foto bonita, que ficou legal. Gente, hoje em dia todo mundo fala o que é da vida. Exato. Não tem mais essa, né? Não que não possa, sabe? Mas o excesso, o que eu falo é o excesso. Todo excesso esconde uma falta. É a mesma coisa, o cara que, o tempo todo ele precisa ficar falando o que ele tem, mostrando o que ele tem, postando o que ele tem. Você vê que a única coisa que circula o cara do assunto dele é falar só dos negócios dele, do dinheiro, dos bens. É um cara que, no fundo, ele não sabe falar a opinião dele sobre outras coisas. Não sabe ouvir a outra pessoa. É o cara que chega numa conversa com a mulher, ele só fica falando dele, ele não pergunta sobre ela. Ou a mulher que chega numa conversa e só sabe falar sobre ela e não vira uma e pergunta em você, pelo menos. É a pessoa que precisa se exaltar demais. É porque, no fundo, ela tá assim, caramba, eu tenho que expor e exaltar alguma coisa que eu tenho para que essa pessoa goste de mim. Então, quando chega na rede social, você chega na rede social da mulher e realmente a maior parte das fotos dela é tudo mostrando bunda, é porque ela não acha que ela tem outras coisas pra mostrar. Sim. E eu lamento muito por isso. Sabe? Porque não é só um julgamento de valor no sentido de ela é ruim por causa disso. Eu tenho compaixão. Porque essa mulher ela precisa ter um conhecimento sobre ela que provavelmente, mesmo essa casca externa sendo vulgar, promíscua, com certeza essa mulher tem alguma coisa de legal. Ela às vezes é uma boa pessoa, sim, sabe? Que tem habilidades sociais, que tem às vezes um conhecimento, uma inteligência, só que ela não reconhece. E por não reconhecer o que ela tem de bom, ela só expõe a única coisa que ela acha que tem, que é a imagem, que é o corpo. Às vezes foi uma menina que desde a infância foi muito elogiada sobre beleza e nunca recebeu um elogio sobre o intelecto, sobre as coisas que ela fazia. Então, a gente vai se agarrando e se apegando naquilo que eu recebi feedback dos meus pais, da sociedade. É aquela mulher... Por isso que, poxa, elogiem as mulheres sobre outras coisas. Eu falo pros caras, não chega na mulher só pra elogiar a beleza dela, você é linda, seu sorriso é isso, seu olhar aquilo. Elogia sobre uma coisa que ela faz. Elogia sobre a inteligência dela, sobre alguma coisa da profissão. Por quê? Porque você tá reconhecendo outras capacidades da pessoa e não só a beleza. Por quê? Porque ela já tá acostumada a vida inteira a só ouvir sobre a beleza. E aí chega você e faz diferente, já causa um outro impacto na mulher, porque ela é bonita e você já sabe disso. Mas comigo teve um efeito contrário, Mari. Aconteceu o contrário. Por exemplo, em um momento, aconteceu já alguma na vida, né? De a pessoa chegar pra mim e aí falar assim, ó... hoje eu tô linda, etc e tal. Não, sim, tu é linda, tu tá bonita. E daí a pessoa, porque geralmente tu não fala que eu tô bonita ou que eu tô linda. Daí eu olhar pra ela assim, mas quantas vezes eu disse que tu era legal, que tu era foda, que tu era uma pessoa interessante, que tu se vestia bem. Quantas vezes eu falei isso pra ti dela? Tu fala? Eu falei, então, eu reconheço os teus valores. Eu tô falando que eu acho legal em ti. Só não tô falando só da tua beleza física. Muito notório, tu é bela, tu é bonita. Isso é notório. Mas eu te elogio de outras formas. E acho que talvez tu não estás percebendo isso. Então a culpa não é minha. Não sou eu que não tô te elogiando. Porque tu que não tá percebendo. Dela.
É a insegurança dela. Já aconteceu isso, assim, de seu Bom, contrário. perfeito. E não é porque eu tô falando pra vocês focarem em elogiar outras coisas que você não deva também elogiar a beleza. Claro. Entendeu? Mas não focar somente nisso, porque isso ela já tá acostumada. Mas você chamou a atenção dela pela quebra de padrão, porque primeiro você elogiou e reconheceu ela em outras coisas que a maioria dos caras não fazem. Aí quando você elogiou sobre a beleza, isso criou um efeito importante pra ela. Aí trouxe sinceridade. Porque o cara que o tempo todo, porque você é linda, porque você é maravilhosa, e não sei o quê, não soa como sincero. Entende por quê? Porque é a mesma coisa que todo mundo fala, porque você fala sempre. Agora, quando você fala de forma pontual, soa como muito mais sincero. De caramba, ele quase não fala. Então, se ele falou, é porque ele realmente acha isso. Sim. Então, foi isso que chamou a atenção dela, entende? Pode Teve ser. a quebra de padrão inicial e o tom de sinceridade que traz por você não fazer de forma banal. Sabe aquela coisa de, sempre falo. Sim. Igual o cara que quer dar flores todo santo dia, sempre. Perde valor. Agora não, se você vai lá e dá uma situação especial, você dá um presente numa situação especial, pô, a pessoa fala assim, caramba, que legal. Não é... Ele realmente decidiu fazer isso de coração. Não é uma coisa que faz sempre. Ô, gatão, agora, o Que Confusão, Mari, ele funciona assim. A gente tá no assunto, de repente a gente já muda pra outro e não quer nem saber. Tá Podcast é nosso, né, Anderson? A gente faz o que a gente quer. Claro. E daí aqui é o seguinte, gatão. Daí tu dá aquele close, né? Dá aquele close porrada lá, ó. Pra gente fazer aquele corte bonito e tudo isso aí. Falar em corte bonito, não pedi até agora, né? Para as pessoas se inscreverem no canal, dar o seu like, compartilhar com os amigos. Fala pra todo mundo que a Mari Vabo esteve no podcast mais hypado da internet. Que confusão! E agora a gente vai pro momento... Que confusão. Aí não sei se vai ser uma confusão, né, muito grande ou não. Teve gente aqui que a gente chamou pro Que Confusão, né? A gente até parou de fazer essa parte, né? Chamou pro Que Confusão, o cara dizia que ia falar tudo, chegava aqui e arregava. Aí, não falava nada. Então vamos lá. Cadê a musiquinha do suspense? Feminismo. O que você quer que eu fale sobre? Red Pill. Pois é. O que eu discordo do feminismo, eu discordo no Red Pill da vida também. Que é o quê? É a mentalidade de guerra, Guto. A mentalidade de guerra é separar os sexos. A guerra dos sexos vem sendo implantada na cabeça da nossa sociedade há muito tempo. E os homens só estão sendo mais uns cobaias que estão caindo na mesma agenda progressista. Progressista é isso, é de extrair, de tirar, de desfazer esses laços humanos naturais, de criar vínculos, de criar família, de procriarmos juntos, de nos unirmos. Da mesma forma que eu percebo que o feminismo extrapolou para criar essa mentalidade de guerra e separar as mulheres dos homens, os movimentos masculinos já começam. E olha que eles não são nem um terço do que são os movimentos feministas. Eles ainda não têm a proporção que o feminismo tem, mas já começou dessa forma, com uma mentalidade de guerra, de separar. Então, o que eu falo para os rapazes é, eu acredito que esses movimentos Red Pill, etc., são ótimos para tirar a ingenuidade daqueles caras que acham que o mundo é um mar de rosas, que mulher nunca vai mentir, que mulher nunca pode ter uma intenção ruim. Não, vamos largar de ser infantil, porque isso é uma mentalidade infantil. A maldade sempre existiu e sempre vai existir. Seja em homem, seja em mulher, não importa. Você tem que ter a malícia de observar quando uma pessoa está sendo bem intencionada com você e quando não está. E para isso que eu vejo que esses movimentos servem. Agora, a partir do momento que começa a generalizar, a partir do momento que começa a enquadrar todas as mulheres, uma afirmação que os caras falam, toda mulher é vagabunda até que se prove o contrário. Tem uns caras extremistas no meio desses movimentos que estão falando isso. Então, se os produtores de conteúdo que estão à frente não começarem a cortar isso, cara, pra onde que a gente vai chegar? Então, o que é que vocês querem com esses movimentos? É separar? Pô, então admite que você acabou de cair numa agenda progressista tanto quanto feminista. E se vocês que falam mal de feminista estão fazendo igual. Sim. Então, pra mim, é tudo farinha no mesmo saco, acaba sendo. Mas eu entendo que existem pessoas sensatas dentro do movimento que lidam isso com uma maturidade, no ponto de tirar essa ingenuidade, igual eu falei. Eu reconheço que existe. Essa minha fala foi para justamente a galera extremista que está projetando os próprios traumas do passado. Sim. Para todas as mulheres, assim como no feminismo também. E existem mulheres dentro do feminismo que lidam com isso com uma forma muito tranquila, que se coloca como feminista, mas é extremamente sensata, que não causa misandria, não ataca o homem. Certo. Não, é sensata de observar quando realmente um homem é abusivo, quando o cara é realmente escroto, e quando ele não é, ela sabe reconhecer o homem bom que ele é. Tem essa mulher lá também. Assim como eu reconheço que no Red Pill
nos movimentos masculinos também tem esse cara sensato. Só que eu acho importante para ambos os lados é a gente saber que o extremismo e colocar todo mundo na mesma caixinha é imaturidade. São pessoas traumatizadas que estão projetando suas próprias experiências pessoais nos outros. Porque a partir do momento que você acha que todas as mulheres vão se comportar de uma determinada forma, isso é a sua visão de mundo. E uma coisa que é extremamente imatura, é você achar que todo mundo tem que pensar como você. É você alucinar que todo mundo faz a mesma coisa que você já passou ou que você faz. Isso é uma mentalidade, assim, muito infantilizada, que é uma coisa que está acontecendo demais, né? Adultos infantilizados. Então, nos dois movimentos, eu acho que os dois podem ter os seus potenciais de trazer clareza e valor para o gênero, né? De como que você se valoriza enquanto mulher, como que você se valoriza enquanto homem. Mas a partir do momento que você está colocando todo mundo dentro da mesma caixinha, você está sendo imaturo e projetando traumas passados sem perceber e causando um mega desfavor no mundo, que é separar o homem da mulher. Ô Mário, mas o problema nessa história toda aí, desses dois movimentos aí, acaba sendo a questão do extremismo. É nisso que tu tá batendo, né? Porque eu percebo que ambos os movimentos têm seus benefícios para os dois lados. Tanto para as mulheres quanto para os homens, e para que essas relações sejam mais saudáveis um com o outro, um respeitando mais o outro. Porque a partir do momento que chega um movimento masculino e fala sobre o que um homem quer, o que um homem busca, quais são as suas preferências, e chega um movimento feminino e fala sobre o que a mulher busca, quais são as preferências, a gente tem os dois lados se posicionando para que a gente se dê bem. Ótimo. O que eu sou contra são os extremistas dos dois lados. E esses, sim, é que acabam causando grandes conflitos e separando os homens das mulheres, que é o que eu sou completamente contra, que é o movimento de guerra. Separar para dominar. Uhum. Não se permitam cair nisso. Essa é a coisa que a gente não deve deixar acontecer na nossa sociedade. A gente separa homens e mulheres por uma guerra, por um olhar extremamente individual, como se o outro, por ser de um sexo diferente, ele seja... tenha menos valor que você, ou tenha comportamentos que vão fazer ele ser pior do que você, porque, percebe, uma ideia muito louca. Sim. De achar que homem é isso porque ele é homem, ou de achar que mulher é isso porque é mulher. Sim. Eu Faz sempre sentido. defendo, Mário, no seguinte sentido, né? A gente ouve muito aqui o pessoal falar sobre natureza, sobre essência, sobre isso, sobre aquilo. Eu, né, particularmente, é um posicionamento pessoal. Penso que pessoas são pessoas. Então, se a pessoa é mau caráter, independentemente do sexo, ela vai ser mau caráter. Total. Né? Então, se a pessoa entra num relacionamento pensando em trair, em sacanear o outro, etc e tal, eu penso que daí, independentemente do sexo, né? Pessoas são pessoas. E tem uma coisa que eu vejo muita gente falando assim, que o ser humano é ruim, que a maldade do mundo é o ser humano. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso cria uma crença, uma visão de mundo na cabeça das pessoas muito tóxica para as nossas relações. Sim. Imagina, se você vai se relacionar com uma pessoa, seja para relacionamento conjugal, íntimo, ou seja, relacionamento profissional, amizade, você já tem o pressuposto na sua cabeça de que o ser humano é ruim, que a maldade do planeta é o ser humano. Então, você sempre vai ter a base de que a pessoa é ruim por trás. Não, eu acredito que o ser humano, em essência, ele é bom. O ser humano, em essência, ele contém o amor. Ao longo das suas experiências é que ele vai se corrompendo. Sim. Sabe aquela história que fala que o ser humano é bom? Como é que é? Tem uma frase que fala isso. Como é que é, gente? Você lembra, Arthur? O ser humano nasce bom O ser humano nasce bom. e é corrompido pelo meio. Ele que é corrompido. Então, eu acredito que a essência humana é boa. As nossas experiências e influências que vão, às vezes, moldando a pessoa para se distorcer da sua real essência. Tanto é que, às vezes, eu já vi tantos relatos de pessoas que passaram por situações ruins e reconhecem seus erros e voltam ao seu estado natural. Sim. Sabe aquela coisa? Quer ver uma coisa que me prova muito isso? A pessoa, geralmente, quando... E eu já escutei isso, relatos de todos os dois lados, mulher ou homem. Que é o quê? A pessoa tá fazendo, às vezes, uma coisa errada. Dando um golpe, mentindo. Não sei, pensa em qualquer coisa errada aí. No fundo, ela tem uma vozinha que fala lá na cabeça dela que ela se sente mal por aquilo. No fundo, é como se ela tivesse uma voz interna que ela sabe que tá errado. Sim. E uma hora essa voz, ela flora de uma forma muito mais forte. Então, eu acredito que essa é a essência humana de ser bom. Sim. Quando a pessoa pensa que o ser humano é ruim, olha pra si. Então, ser humano. Você está se incluindo. Exato, olha pra si. Daí, a tua essência qual é? Boa ou ruim? O que
prepondera em ti, no teu comportamento? É ruim ou é bom? E daí tu vai ter uma noção mais ou menos da essência do ser humano, né? E aí isso até me remete e volta para uma fala tua lá no começo, que eu acho muito interessante, né? E pra gente saber da essência, a gente precisa se conhecer muito. E é importante se conhecer, né? Daquele que estava te buscando, conversou contigo para tirar as travas, né? E tentando buscar nele o problema. O problema está em mim e por quê? Porque às vezes essa coisa de ficar apontando para o outro e dizer que o outro é mal, o outro é isso, o outro é aquilo, talvez aquele comportamento que tu não concorda pode ser fruto do teu comportamento também. Total. E eu explico assim com uma coisa que eu vi na internet, eu já falei isso em outro podcast, mas eu não me recordo quem foi que falou, que alguém disse o seguinte, que em determinado momento da vida ele foi fazer uma negociação, um negócio, e o cara tentou corromper ele. E ao invés de achar que o cara era ruim, que o cara lá era uma pessoa que não prestava, ele pensou assim, ele parou e pensou, em que momento da vida, em que momento da relação que eu tive com aquele cara, que eu dei essa abertura para ele achar que poderia me corromper. Então esse é um cara que assume as suas responsabilidades, né? Autorresponsabilidade. E um cara desse, na verdade, até progressão sempre, né? É isso aí, tá vendo? Olha, um padrão, um valor. Uhum. É isso. Então, e é saber externalizar isso que chama a atenção da mulher. Uhum. É você se posicionar. Por isso que é tão importante a gente saber se posicionar, tanto o homem quanto a mulher. Porque isso mostra quem você realmente é. Porque olha só esse nível de observação. Isso é muito real. Em que momento eu transpareci para essa pessoa que ela achou que ela poderia ter esse tipo de abertura comigo? Uhum. Em que momento eu fiz alguma coisa que ela achou que ela poderia fazer isso comigo, que eu daria essa brecha? Porque, inclusive, uma coisa que eu falo pros rapazes, você ensina as pessoas como te tratarem. Uhum. Quer ver um exemplo bom disso, muito prático? Você vai na casa de uma tia ou de alguém, uma conhecida, que chega lá, ela tira o sapato para entrar na casa. Ela já chega, ela tira ali a sandália dela na porta, deixa no tapetinho ali fora, e aí já, tipo assim, dá uma olhada pra você também tirar. Uhum. E você olha, tem às vezes vários sapatos enfileiradinhos ali no lado do outro na porta. Cara, você na mesma hora, você vai lá tirando seu tênis que tá todo amarrado, dá maior trabalho, mas você tira. Por quê? Porque o comportamento dela te mostrou como que ela aceita ser tratada dentro da casa dela. A conduta dela te mostrou. E aí você vai lá e tira o seu sapato também. Entra, ok. Ali você já entendeu que você também tinha que tirar o sapato. E quando você entra na casa dessa pessoa, naturalmente você vai pensar o quê? Eu sento melhor, deixa eu ver aqui se eu sentei, eu boto a almofada direitinho. Se a pessoa veio, te deu um café, você... Poxa, onde que eu lavo? Você começa a ter condutas mais cuidadosas. Por quê? Porque no posicionamento dela lá na entrada, ela mostrou que ela é uma pessoa cuidadosa, que ela é uma pessoa criteriosa. E isso te induz a você se comportar de uma forma mais educada, mais respeitosa, com mais cuidados aos detalhes dentro da casa dela. E aí você quer lavar a louça, você toma cuidado ao sentar, se não tá sujando nada, você oferece uma ajuda, porque o posicionamento dela te ensinou. Então, se uma pessoa tá te tratando muito de uma forma, de algum jeito, você transpareceu que ela podia. Ótimo. Mari Vabo, o que tu transpareceu pra gente aqui hoje foi muita simpatia. Ai, obrigada. Muito conhecimento sobre a matéria. Muito gente boa. Obrigada, igualmente, querido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui no Que Confusão. Foi ótimo conhecer você, sua esposa, Anderson com o joelho ruim atrás. O estúdio também, meus parabéns, incrível, muito bonito, muito bem feito. E sua conversa é sensacional. Você é o carisma em pessoa, cara. Opa, obrigado. Pensa no homem que já conquistou eu, Arthur e meu marido no primeiro dia que a gente encontrou com ele na rua. Olha só que beleza. É ótimo, eu adoro fazer amizade, conhecer pessoas boas, é sempre muito bom. Poxa, obrigado. Isso aí agora, Anderson, eu vou usar lá no meu Instagram. Esse corte assim, pô, a Mari Vabo disse que eu sou simpático, que eu sou gente boa. Cara, poxa, muito obrigado mesmo por aceitar o convite, por vir aqui. Foi muito produtivo. A gente aqui tem aprendido bastante, né, Anderson? Com o pessoal vem aqui e troca uma ideia massa, maneira, né? Papo reto. Eu gostei muito do teu perfil quando a gente viu, porque eu acho isso, assim, eu vejo hoje as pessoas segurando muito o que elas vão falar na internet, sabe? Com medo de se posicionar. E eu observo que tu te posiciona mesmo, de forma firme, né? E de forma autêntica. Que a gente falou bastante aqui sobre a autenticidade, né? Mari, querida, se tu quiseres deixar algum recado pro teu público aí, pra rapaziada, fica à vontade, a câmera tá lá. Obrigada. Obrigada, rapazes. Obrigada a todo mundo que estiver aí assistindo. Parabéns por você ter ficado até o final. Isso já mostra o seu valor
né? O quanto você está disposto a colocar do seu tempo e energia em assistir um conteúdo como esse, do início ao final, mostra que você realmente se importa com o seu desenvolvimento pessoal. Então, meus parabéns por ter ficado até aqui. Obrigada também pela atenção de vocês. E eu te espero lá no meu Instagram, @mari_vabo. VABO, lá no meu Instagram, que eu posto conteúdos diários, caixinhas de perguntas, onde eu tiro as dúvidas de vocês. E também lá na Academia Dominante, que é a minha plataforma onde eu posto aulas semanais, com tudo que você precisa para deixar uma mulher obcecada por você. Aulas semanais comigo, convidados especiais de fora, especialistas em outros assuntos, masterclass ao vivo comigo. E é uma plataforma do estilo Netflix. Ou seja, enquanto você se mantém lá dentro, você vai recebendo as atualizações e os presentes e algumas surpresas que eu entrego só para quem tá lá dentro. E nem anuncio lá fora. E se por algum motivo, em algum momento fizer sentido para você, é só você quiser sair, é só você ir lá e cancelar a sua assinatura sem pagar nada mais por isso. Te vejo lá. Legal, hein? Vai lá, galera. Pra minha rapaziada aí também, acompanha a Mari lá. Ela é bem legal, o conteúdo dela é bem massa. Anderson, antes de terminar, só queria fazer um lembrete aí pra galera, né? Aquele pessoal que nos acompanhou hoje aqui no podcast, deu aquela força, deu aquela moral pra gente, né? Pra você aí que quer comprar um óculos maneiro, tipo esse meu. O Anderson vocês não estão vendo, mas ele tá com um óculos maneiro também. É só chegar lá na Azuleide Óticas. Eu tô aqui, né? Nessa, né? Tô falando pra lá, mas tô aqui. Na Azuleide Óticas, lá na Tia Zuzu, Rua Tenente Silveira, 286. Cara, Tia Zuzu tem uma variedade enorme de óculos lá. E vai lá que ela é muito gente boa. E tem a Bruna Dantas também, que é a filha, trabalha lá. Muito gente boa também. E logo a Bruna vai até apresentar um podcast aqui com a gente. Já combinei com a Bruninha. Ela é bem desenvolta, gente boa demais. A galera vai gostar dela. Fechou? Agora eu vou pra cá. Tô ali? E você aí que acompanha a gente, por favor, galera, ó, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha com os amigos, conta pra todo mundo. A Mari Vabo, cara. Tu acredita? A Mari Vabo esteve no podcast mais hypado do YouTube, da internet, do planeta, Anderson. Isso aí. Galera, muito obrigado. Acompanha a gente, que logo, logo eu estou de volta, porque você sabe, o confusão, que confusão, né? Não é confusão, aqui é o que confusão. Tem o que? Sempre tem mais. Forte abraço. Tchau, tchau.